Fala Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Já vai largando o dedo no like e se inscrevendo porque é de graça, tá? Depois de se inscrever, compartilha, dá essa moral, espalha a notícia aí que tem o canal Tricolada falando sobre tudo relacionado ao Fluminense e esse vídeo que você vai assistir agora é pré-jogo Fluminense Internacional, Internacional e Fluminense lá no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos pro assunto, vamos falar do Internacional, primeiro do Inter, depois a gente entra no papo do Fluminense, beleza? 22ª rodada, segundo turno, Internacional e Fluminense, Beira-Rio, às 19 horas da noite. Aguardo todos vocês aqui para nossa live de reação. A gente vai narrar o jogo, bater papo, ler o chat, essas coisas todas. Então 19 horas todos aqui no YouTube. Transmissão Sport TV e Premier. Arbitragem Ramon Abate de Santa Catarina. É a mala que vai apitar o jogo dessa vez. Estatísticas. 88 partidas entre Internacional e Fluminense com 29 vitórias do Flu, 26 empates e 33 derrotas. Fluminense, vamos encostar nisso aí. No primeiro turno, o Fluminense foi derrotado pelo Inter em pleno Maracanã por 1-0. E uma coisa aí, um tabuzinho para ser quebrado. Nos últimos 10 anos, o Fluminense só derrotou o Internacional no Beira-Rio em 2 oportunidades. 10 anos, apenas 2 vitórias no Beira-Rio. Fluminense, vamos consertar essa parada aí. Então vamos falar agora da tabela do Brasileirão, como é que tá ali o embolado, o Fluminense está em terceiro, tem o Internacional que está em sexto, Atlético Paranaense e Flamengo encostado no Fluminense, e o Fluminense, se derrotar o Internacional lá no Beira-Rio, ultrapassa o Corinthians. Por quê? O Corinthians perdeu para o Palmeiras nesta rodada, da 22ª rodada, por 1-0. Então o Palmeiras abriu uma distância do Fluminense de 10 pontos, então por isso se torna ainda mais necessário uma vitória do Fluminense para não deixar o Palmeiras se distanciar tanto assim, porque eu creio que o Fluminense está na briga pelo título também. E a situação do Corinthians é o seguinte: o Fluminense vencendo o Internacional, ultrapassa o Corinthians e chega na vice-liderança. Mas tem a rapaziada que está atrás, que é o Atlético Paranaense, com 1 ponto de diferença, né, a 1 ponto do Fluminense, e o Flamengo, que está a 2 pontos do Fluminense, a rapaziada que está ali no retrovisor do Tricolor. Sem falar do Inter, que é um confronto direto entre as duas equipes, está com 5 pontos, a 5 pontos de diferença do Fluminense. E se derrotar o Fluminense, encosta de vez, aí é mais um a incomodar o Tricolor na tabela. Então a situação é importantíssima. Uma vitória do Fluminense leva o Fluminense para vice-liderança. E uma derrota do Fluminense pode complicar muito, porque a rapaziada encosta de vez. Aí pode ter uma ultrapassagem aí do Flamengo ou do Atlético Paranaense, porque é um confronto direto entre as duas equipes. Vamos falar do Internacional, que é o 6º colocado com 33 pontos no Campeonato Brasileiro, está a 5 pontos do Fluminense, por isso que esse jogo é importantíssimo, tem 8 vitórias no Brasileirão, 9 empates e 4 derrotas. Vem de eliminação na Copa Sul-Americana, uma crise, um mal-estar com o torcedor, então eles vão se dedicar completamente ao Brasileirão, porque estão eliminados de todas as outras competições, só restou para eles o Campeonato Brasileiro. Então esse jogo é muito importante para eles em termos de tabela e é um confronto direto. Foi derrotado pelo Melgar em casa, no Beira-Rio, foi 0-0 no tempo normal, nos pênaltis perdeu por 3-1 para o time do Melgar, sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Então vem de eliminação e vai tentar dar uma resposta para o Fluminense nesse jogo deste domingo. Então pressão para eles também. Vamos para a escalação do Internacional. O Internacional que tem um desfalque importantíssimo, que é do Edenilson, um dos principais jogadores da equipe, está fora do jogo. Vamos ver aí como o Mano Menezes colocou essa equipe. Ele gosta de uma formação com 4-1-4-1, uma zaga com 4 jogadores, um volante, 4 meias e um atacante isolado. O Internacional, que também tem um desfalques, além do Edenilson, do Kaique Rocha e do Rodrigo Moledo. Vamos falar da escalação. O goleiro é o Daniel, na lateral direita o Bustos. Miolo de zaga formado pelo Mercado e o Vitão. Na lateral esquerda o René. O volante ali na frente da zaga é o Gabriel. A linha de 4 é formada pelo Johnny, que deve substituir o Edenilson, o Alan Patrick, o Depena e pelo lado esquerdo o Vanberto. E o centroavante o Alexandre Alemão. Esse é o provável Inter que vai encarar o Fluminense às 19 horas no Beira-Rio.
Então falei do Internacional, falei dos desfalques do Inter, falei como o Inter deve ir a campo para encarar o Fluminense. Agora a gente vai se dedicar ao nosso tricolor, que é o terceiro colocado, uma sequência maravilhosa de 13 jogos de invencibilidade. O Fluminense não sabe o que é ser derrotado. Tem um centroavante que já fez 30 gols na temporada, que é o senhor Germán Cano. Vamos torcer para o Cano fazer mais um hoje. Mais um, mais dois, mais três, ou quanto ele puder fazer. Então o Fluminense é o terceiro colocado com 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Vem de vitória sobre o Cuiabá por 1-0. Adivinha com gol de quem? Germán Cano. E o Fluminense teve uma semana livre de treinamentos, diferente do Internacional, que teve aquele estresse na Sul-Americana contra o Melgar. Então o Internacional está com um desgaste maior do que o Fluminense, que teve a semana livre. Desfalques. Nonato não pode jogar porque é jogador do Internacional, está emprestado ao Fluminense até dezembro. O Fluminense não pagou a multa. David Braz também está contundido, está fora da partida. O Alan nem se fala, o Alan sumiu. Pendurados, Iago Felipe, Nino e o volante Wellington. Esses são os 3 pendurados do Fluminense. Mas o Fluminense tem um retorno, tem retornos importantes. André, volante, retorna de suspensão. E o lateral esquerdo, possante, Caio Paulista, o famoso Caio Pedalada, volta a ser o lateral esquerdo do Fluminense. Eu colocava o Cris Silva. Porque o Internacional vai na pressão para cima do Fluminense. Só restou o Brasileirão para eles têm que tirar uma diferença de 5 pontos para o Fluminense. Eles vão atacar, vão utilizar os lados do campo em velocidade. E a gente tem um lateral que sobe muito, que é o caso do Caio Paulista, que não é um lateral, é um ponta. E a gente sabe as avenidas que o cidadão Caio Paulista deixa ali pelo lado esquerdo. Seria mais seguro colocar um lado, ou Pineda ou o Cris Silva, por preferência o Cris Silva, que é um lateral mais defensivo, que é um jogador que sabe, que é da posição e sabe fazer uma cobertura e uma marcação, do que utilizar praticamente um ponta improvisar de lateral esquerdo, sabendo que o adversário vai partir para cima. O jogo vai ser bem interessante, rapaziada. Vai ser bem animado. O Fluminense gosta de ter uma proposta bem legal, de ter a posse de bola, de encarar o adversário, de criar oportunidades, e o Internacional também precisa da vitória. Os dois precisam vencer. 10 pontos separa o Fluminense do líder. Então o Fluminense tem que fazer essa diferença cair. Tem que ultrapassar o Corinthians, ele tem que tomar cuidado com quem está atrás dele, que é Atlético Paranaense e Flamengo, que estão em fase de crescimento. São adolescentes em fase de crescimento. O Fluminense não pode cochilar. Então só vitória interessa, então vai ser um jogaço no Beira-Rio. Vamos falar da escalação do Fluminense? O Fluminense vai a campo da seguinte forma: goleiro Fábio, na lateral direito Samuel Xavier. Dupla de zaga Manuel e Nino. Na lateral esquerda o Caio Paulista. Meio de campo formado pelo André e provavelmente o Martinelli substituindo o Nonato. Também pode aparecer o Felipe Melo aí, que eu acho que não seria uma boa. Eu não curtiria a entrada do Felipe Melo, porque é um jogador mais lento, mais pesado. Um jogador que deixaria esse meio de campo menos criativo. O Felipe Melo é muito bom nas bolas longas, né, de virada, de jogo, de enfiada. É um jogador que tem uma certa qualidade, mas na marcação deve comprometer e deixar o meio de campo mais lento. Curto mais central o Martinelli, que é mais de intensidade, mais de velocidade, mais de chegada na área. Na armação do jogo, claro, camisa 10 Ganso e o trio de ataque formado por Matheus Martins, John Arias e Germán Cano. Então é isso aí, as cartas estão na mesa. É trocação, é Fluminense atacando no Internacional de lá, e a gente acompanhando tudo aqui no canal Tricolada, na nossa live às 19 horas, torcendo pro Fluminense, e o Fluminense vai sair dessa rodada 22, rodada de número 22, o Fluminense vai sair vice-líder desse campeonato, se Deus quiser. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, flui!